Hoje nós queremos fazer a nossa reflexão retomando uma categoria teológica pouco falada, mas muito importante para nós. Aparece lá em Sofonias hoje. É a categoria teológica do resto de Israel. Não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura. Essa categoria do resto de Israel aparece lá quando Sofonias diz: olha, Israel foi um grande reino, as coisas não deram certo, o reino caiu, mas sobrou um resto. Este resto de Israel é quem vai restaurar o reino de Davi. E a gente poderia pensar neste resto de Israel conectando com a nossa liturgia, tanto a de Paulo, que vai falar da humildade e vai falar de como Deus faz coisas maravilhosas a partir da nossa pequenez, quanto às bem-aventuranças. A gente poderia pensar este resto de Israel atrelado a pelo menos 5 dimensões da nossa existência. Primeiro, quem é o resto de Israel na Bíblia e quem é o resto de Israel hoje? Não tem a ver com Israel, Estado de Israel, né? Pra gente não confundir as coisas. O resto de Israel na Bíblia são aqueles que resistem à corrupção e ao pecado. Portanto, a categoria de resto de Israel na Bíblia, ela se encaixa perfeitamente na nossa vida. Nós também somos o resto de Israel. O resto de Israel são aqueles que resistem à corrupção e ao pecado. E este é o convite do Evangelho, o convite da nossa liturgia de hoje, né? A sermos este resto que resiste à corrupção e ao pecado onde nós estamos, né? Que para nós eu acho que é a tarefa realmente hercúlea, né? Assim, uma tarefa muito, muito difícil para todo ser humano. Obviamente, resistir à corrupção e ao pecado, mas é uma tarefa moral do ponto de vista da teologia cristã, né? Resistir ao pecado e resistir à corrupção nas coisas que são mais banais, que pode ser desde o não furar a fila do supermercado, que ainda acontece, espantosamente acontece, até aquilo que seria não se apossar daquilo que é seu. A primeira dimensão, então, do resto de Israel o resto é aquele que resiste ao pecado e à corrupção. É o convite constante para todos nós. Segunda característica, o resto de Israel tem a ver com aqueles que, a partir da sua pequenez e da sua humildade, faz a diferença como o fermento na massa. Para quem gosta de cozinhar aí, nem precisa gostar de cozinhar, mas sabe que 50 gramas de fermento faz muita diferença numa massa, não é isso? 50 gramas a mais ou a menos pode tornar um pão mais duro, né? Ou mais saboroso. Este é o resto. Aqui não é a questão quantitativa, é a questão qualitativa, né? E isso é muito importante para nós também. É uma coisa que me incomoda muito sempre, né? Que é essa espécie de eu diria mesmo de paradoxo, de igrejas cheias e de pessoas que se dizem cristãs com um mundo e um Brasil horrível. Não é possível. Como que um censo aponta para um país que tem 70% da sua população cristã, mais ou menos, 95% crentes, se não cristão religiosos, com um país e com um mundo terrível? Tem um paradoxo aí, não pode ser. Ou seja, nós temos aí pouco fermento para muita massa, ou não? É o resto de Israel, né? É aquele que faz diferença lá onde está. E fazer diferença onde está não é fácil, às vezes é no dia a dia. Eu vou contar para vocês uma anedota aqui, porque a gente sempre traz, não para falar de vida da gente, né? Mas é porque faz parte da pastoral. Esses dias eu tirei umas férias, fui lá para casa da minha família e tem sobrinhos. Aí meu sobrinho lá o tempo todo, rede social, o tempo todo disso, né? Gente, nós estamos imbuídos nisso, né, gente? Não é falar mal das redes sociais. Hoje é difícil a gente viver sem, né? Até eu que sou um pouco resistente tenho que entrar para fazer alguma coisa de vez em quando. Aí, abro parênteses para falar disso, para falar que o resto é aquele que incomoda, que não segue o resto do mundo. Nós temos o resto de Israel e o resto do mundo, né? O resto de Israel é aquele que não está procurando a visibilidade do mundo, que não entra na manada. Aí meu sobrinho chega e fala: tio, você ouviu que absurdo? Eu não estava nem sabendo das coisas, tô tanta coisa para fazer, nas férias com tanta coisa para fazer. Qual absurdo, meu filho? Mataram um cachorro. Aí eu fiquei assim, né? Porque assim, mataram um cachorro. Eu pensei assim, bom, Santa Efigênia de Minas, mataram um cachorro, lá toda hora alguém atropela algum cachorro,
né? Fiquei assim, bom, mataram um cara. Por que o Vitor tá falando isso comigo? Depois vou sentar lá com ele vai me mostrar a história do famoso cachorro que foi assassinado, né? Que não é menos absurdo. Mas mais absurdos são os comentários sobre aqueles que mataram o cachorro. Eu me pergunto, e aí eu fiz a pergunta pra ele: você acha que estes que estão querendo a cabeça dos meninos que mataram o cachorro são mais humanos do que os que mataram o cachorro? Vocês acham mesmo que existe uma nobreza moral nesses comentários? Não, ali o que existe é paixão, sede de vingança e seguir o fluxo. E se a gente não toma cuidado, a gente entra, compartilha e comenta e fomenta. Esse é o seu... O que é o resto de Israel? O resto de Israel é aquele que incomoda onde está, que não tem medo de ficar dizendo aquilo que tem que ser dito. E que, portanto, pode sofrer perseguição e morte. Porque, como eu recordo sempre, Jesus não morreu de câncer. Ele foi assassinado. É o resto de Israel. É a segunda característica. Então, primeiro, aquele que luta contra o pecado e a corrupção. E o segundo, aquele que a partir da sua pequenez é luz, porque pode incomodar. Incomoda com a sua postura, com as suas palavras, né? Caleb tá aí, né? Que é uma pessoa a quem eu aprecio muito, tenho um carinho muito grande, ele sabe, né? Da nossa amizade. E tá lá, e eu tô muito feliz com a caminhada dele. Eu sempre falo para os seminaristas, eu em sala de aula, quando me toca falar isso, ou para ele que é não é só seminarista, é meu amigo, né? Um amigo. Falo, olha, nós que somos sacerdotes, né? A gente precisa zelar muito, não somente pela imagem da igreja e pela nossa imagem, mas por aquilo que a própria tradição cristã pede da gente. O que a tradição cristã pede da gente? Que nós sejamos o resto de Israel. Aqueles que tentam resistir contra o pecado e a corrupção, aqueles que têm coragem de dizer o que tem que ser dito, sabendo que pode sofrer corrupção. E a terceira característica do resto de Israel, que é muito importante pra gente, o resto de Israel é aquele que sabe a sua condição humana. E por isso, como diz Paulo, aquele que sabe que só em Deus está a nossa glória. O resto de Israel são homens e mulheres que não colocam a glória em si mesmos. E aí também é um recado para o nosso clero, é um recado para nossas pastorais, né? Como o resto de Israel, nós não podemos jamais colocar o holofote em nós, colocar o holofote naquilo que nós fazemos, né? Claro que nós queremos fazer coisas boas e bonitas para a nossa igreja, que a pregação saia bem feita, né? Que o texto saia bem rezado, que a música saia bacana, tudo bem, ótimo. Mas tudo isso em honra e glória ao nosso Deus. Isso é muito importante. E por isso nós podemos ser bem-aventurados, quando nós vivemos essas três dimensões. Onde vocês estiverem, tentem resistir à corrupção e ao pecado, que é muito difícil. Onde vocês estiverem, tentem ser o fermento na massa, de forma positiva, às vezes com um comentário que incomoda e que pode te, inclusive, causar um mal-estar, mas às vezes com essa postura de resistência em relação à humanidade, né? A gente pode resistir positivamente. Você pode ser o último reduto da esperança no seu trabalho. O resto de Israel pode ser aquele que é o bobão do trabalho. Nossa, fulano é bobo demais, sempre faz a mais, né? Porque a gente está na cultura da mediocridade, não é isso? Aquela brincadeira, né? Não faça a mais para não ficar tão mal com os colegas, né? E não deixar um trabalho hercúleo para quem vai substituir, e não faça a menos para não ser demitido. Então você fica ali no mediano, né? Então a gente vive essa dimensão do incômodo do resto de Israel na nossa vida o tempo todo, se a gente levar a sério isso, né? Então, essas três dimensões, repito e termino, né? A resistência ao pecado e à corrupção, o fermento na massa em todas as dimensões, inclusive com o incômodo que nós podemos criar. E por último, não se esqueça que você é humano e por isso mortal. Não coloque jamais o holofote sobre si mesmo, né? E não entregue jamais a sua vida à sua empresa, à sua ideologia, ao seu partido, ou ainda ao seu padre ou ao seu pastor, porque o seu Deus é lá, não está aqui. Isso é ser humano, isso é ser humilde, saber a quem nós devemos realmente prestar a honra e a glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.